E aí, pessoal, aquela boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, ou bom dia. Não sei qual horário você vai estar assistindo nosso podcast. Eu tenho uma honra muito grande, né, desse personagem que está aqui comigo hoje, esse convidado mega super especial. Até porque a gente tem uma história muito boa no Prado, né? No Colégio Sagrada Família. Tive a oportunidade de conhecer ele lá. E que como é bom o destino, que coisa boa o destino, né? Que foi nos carregando e nos encontramos de novo. E esse podcast em especial é no nome da FX. Você quer comprar camiseta, quer fazer camiseta, fardamento da sua empresa, FX Camisetas, a melhor, tá no centro ali, perto da Buarque de Macedo. A melhor que tem em Maceió, pronto, entrega e qualidade. Eu só uso FX. Beleza? Então, nosso convidado ele vai começar se apresentando. Meu amigo, grande amigo, Tiago. Boa tarde, boa noite, bom dia. Se apresenta aí, professor Tiago, hoje professor universitário também. Bom dia, boa tarde, né? E boa noite a todos, a todas, né? Todas as pessoas que de uma certa forma gostam do nosso trabalho, né? Com certeza. E hoje estamos aqui falando um pouquinho de muita coisa. Então, eu me chamo Tiago Lima, para aquelas pessoas que não me conhecem ainda, e a partir desse podcast aqui vai passar a conhecer. Bem mais, pode ter certeza. Tá? E assim, de falar, é uma honra estar aqui, a gente conversando, batendo um papo aqui bem bacana. Espero que a galera que esteja lá do outro lado, né, fiquem, de uma certa forma, com gostinho de querer mais, né? Porque quando a gente começa a falar, a gente vai até altas horas. Mas, enfim, eu me chamo Tiago Lima, né? Atualmente aqui eu trabalho com educação física, né? Também estou enquanto coordenador geral do Serviço de Convivência de Maceió. Além desses trabalhos que a gente tem outros vínculos, né? Também na faculdade. Sou professor do curso superior aqui em Maceió, de uma universidade aqui em específica, né? Acredito que a gente pode falar, né? Pode falar. Então, da Unopar, que é uma das faculdades aqui, renomadas aqui. Onde o Ed Jatobá é super parceiro, né? Super parceiro. Sou parceiro. Top show. E vamos que vamos, né? Vai, não vai, a gente envia os alunos lá para fazer vários cursos com o Ed aqui. Então, esse aqui é o Tiago, que tem uma gama de conhecimento de algumas coisas que eu costumo dizer que a gente nunca sabe demais. Sempre aprendendo cada momento. Né, em cada momento, em cada situação, em cada coisa que a vida vai me proporcionar dentro, né, da educação física e dentro de outras áreas também que a gente vai buscando o conhecimento. O conhecimento, eu costumo dizer que ele é amplo, né? É um leque gigantesco de situações. E vamos nessa. Olha só, Tiago, eu tô lembrando agora, exato momento, bicho. A primeira vez que eu marquei meu primo, o Marcos, vamos lá no colégio, tal, e que eu cheguei lá no ginásio, né, ele já tinha, acho que era momento de prova, eu estava de férias, alguma coisa assim, e te vi jogando futsal ali com aquela galera, e do nada a gente, pô, já gostei pra caralho de você já começou a se entrosar, e com aquela resenha, tinha as meninas ali, acho que uma paquera, ainda rolou uma paquera naquele momento, aquela aula de educação física, bicho, eu lembro de cada momento, é como se eu estivesse vendo agora, e lhe vendo ali naquele momento, rachando com os meninos, toda aquela sua resenha, até seu jeito de ser, que é fantástico. Você já pensava em ser professor de educação física, chegar nesse ponto que você está hoje, como coordenador, né, do sistema da SEMAS, e como também coordenador da faculdade, professor da faculdade. Como foi que você chegou até esse... A gente conhece, né, desde da criança, de infância ali, e hoje ele vê nessa posição social que você está, que eu sou seu fãzão, você sabe disso. Não precisa fazer média aqui não, mas é a verdade. Como você pensava em chegar onde você chegou? Como foi que a educação física entrou na sua vida? E para vestir essa camiseta, você sabe que a educação física ela não é profissão, ela é uma missão, né? Uma missão, realmente. Me assim, diz aí como foi. Você já pensava naquela época ali do Sagrada Família? Cara, teve algum professor que lhe espelhou ali naquele momento? Fala aí, velho. É difícil falar isso, porque, assim, é muito tempo e eu nunca falei disso em canto nenhum, sabe? Mas eu lembro de tudo, cara. Eu lembro de tudo. A galera que me conhece um pouquinho mais tempo, lá no início, lá, né? É que a gente comenta, fala, tal, essas coisas. Mas eu mal falo, de certa forma, daquelas situações que me acometeram até chegar na minha vida profissional, né?
Mas eu pouco falo. E é a primeira vez que eu falo abertamente, acho que isso vai ficar... Vai ficar marcado. Mas o podcast é isso. Mas, cara, a galera do Sagrada, eu lembro de uma galera boa, o Twin. Hoje o Twin é o Twin Gandaia que toca, né? Sim. O pagode... tem o samba da periferia. Então, o Twin era atleta junto conosco lá no Sagrada. E a gente ganhou algumas competições. Lembro do professor Romildo. Inclusive, um abraço pro professor Romildo, que foi um dos caras que me colocou no cenário, assim, que me colocou na equipe na época, montou na equipe lá do Sagrada Família, e a gente conquistou muita coisa boa naquela época. E é bom, importante, porque a gente se conhece dessa época e também depois na faculdade. Na faculdade. Então, muita coisa aconteceu. Eu não imaginava, né? Eu pensava em ser atleta mesmo, jogador, né? Futebol, todo mundo pensa em ser jogador. Mas aí, por questões pessoais, né? Muita coisa aconteceu na minha vida e eu tive que mudar. A educação física entrou como segundo plano, na realidade. Eu sempre digo isso. Meu plano era fazer medicina. Eu pensei muito em fazer medicina. Então, um certo tempo a gente pensava muito em fazer ser jogador de futebol e estudava dentro daquele contexto. Não era aquele cara estudioso. A gente da educação física aprende a gostar depois que está no curso. E aí a minha ideia sempre foi essa, né? Poxa, eu vou fazer medicina, porque eu sempre tive essa vontade de conhecer, eu sempre gostei dessa questão do corpo humano em si, né? E aí, beleza, mas no decorrer do tempo, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu sou filho único, a galera que não conhece muito, mas eu sou filho único, eu perdi minha mãe muito cedo. E aí eu tive que mudar os rumos, né? Eu já tinha passado em educação física, até hoje eu tenho um jornalzinho com meu nome lá guardado. Um jornalzinho guardado, meu nome lá. E eu pensei em fazer no final do ano, antigamente, era para a UFAL, eu pensei em fazer lá na UFAL na época, né? E aí teve um problema lá. Não sei se foi greve, né? Essa greve antigamente era aquela greve da poxa. Muita greve tinha lá na UFAL e a gente ficava aguardando. Não era Enem, né? Naquela época não era Enem. Era PSS, não era? PSS. Não era vestibular. Vestibular ainda, era muito antes. Muito antes PSS. Isso lá em 2002. Isso lá em 2002, entendeu? E aí, a partir dali, né? Que a gente começou a guinar. Depois da morte da minha mãe, que eu disse, poxa, agora não tem outra coisa para fazer. Tem que trabalhar, vamos trabalhar, estudar, vamos fazer alguma coisa, vamos estudar e pronto. Aí foi quando eu comecei, já tinha passado em educação física, eu disse, poxa, então eu vou agora seguir a educação física, que é algo que eu gostava enquanto já estava atleta, como né? atleta, Como atleta, e aí agora vamos estudar mesmo e vamos ser realmente um professor de educação física. E aí eu saí estudando tudo que você imaginar na sua vida. Fiz curso aqui no estado, fora do estado, saí buscar o mundo que poderia. Tudo que eu poderia, falando da educação física naquela época, né, eu fui buscar. Então, fiz curso em Fortaleza, fiz curso em São Paulo, fiz curso em Recife, saí fazendo um monte de curso, um monte de canto, adquirindo bastante conhecimento. Eu disse, poxa, não tem outra coisa a não ser estudar, então eu vou estudar. Tem que estudar. E aí seguiu, né, a minha profissão através... em 2003, eu fui o primeiro estagiário, professora Janaína, ainda lembro, lá da... Sim, Janaína, da Estácio. Fantástica aquela professora, fantástica. Né? E epistemologia, não sei se você lembra. Que viagem, lembro dessas viagens, eu adorava as aulas dela. Epistemologia, ela me fez um convite, ela via que eu estava buscando, tá, essas coisas, e ela me viu lá, quietinho, disse, Tiago, você gosta de futebol? Eu disse, rapaz, eu adoro futebol, né? Na época, poxa, né? Tudo era... Na minha vida, sempre foi jogar futsal, jogar futebol de campo, né? Joguei em alguns clubes aqui. Joguei até a segunda divisão do Alagoano, né? Joguei no antigo lá, até o nosso falecido, o JB, que era o João Batista. Sim, lá do 7 de 7 de setembro. No São Domingos. Teve alguns outros clubes que a gente venciou. No Zumbi, no antigo Zumbi, não sei se ainda tem. Ainda existe o Zumbi. Pronto, no Zumbi, com o Luiz, com o Eduardo Neto, que era o técnico Eduardo Neto. Sim, foi. Então, e ali a gente foi seguindo e ela me convidou. E aí, a partir desse convite, lá no SESC Senat, eu iniciei com futebol lá, dando aula de futebol, na escolinha de futebol. E depois o professor Alex me convidou para ir para o Colégio Monsenhor Luiz Barbosa. E aí eu fiquei estagiando. E aí sempre busquei, né,
botava a bola nas costas, saía com rede. Com cone, com tudo. E o povo dizia, ô, doido, olha, pra onde vai aquele maluco? Onde vai aquele maluco? Eu disse, o maluco um dia vai ter alguma coisa lá na frente, vai ser alguma coisa. Né? Eu sempre digo essas histórias, até meus alunos da universidade, às vezes eu digo assim, gente, hoje você está num momento bom, quando vai pegar o estágio, você já vai para uma escola bem arrumadinha, já bem organizada. Já está tudo bem arrumado. Dava aula em qualquer lugar, a gente tinha que dar aula em qualquer lugar, fazer improvisação, que eu ficava peidado. A gente ficava, né, criava, inventava, né? Hoje você já está lá e quando você coloca o aluno para fazer algo, ele já quer tudo pronto, né? Não quer ter esse cuidado, esse feeling de pensar, de raciocinar, de vamos criar, vamos fazer para que a educação física evolua, mas não, já está lá feito, que se não tiver feito daquela forma, já era. E tem outra coisa, hoje eles têm Instagram, tem... Muita coisa. YouTube, a gente não tinha isso. Era livro. Você é livro, né? Livro. Até hoje eu tenho um monte de livro em casa. Eu tenho um monte de livro. Um monte de livro mesmo. Tem um livro de muita gente mesmo conhecido, que até hoje, um exemplo, é um cara que eu gosto bastante, né? O Wilton Santana, que fala da metodologia do ensino do futsal, e é um cara que veio aqui em 2004. Olha lá, em 2004 eu tenho um livro dele guardado intacto, meio que ele cuidado com o maior carinho, assinado por ele. Foi a primeira vez que ele veio aqui em Maceió, né? E aí eu fiz o curso com ele aqui. Então, falando sobre a questão do futsal, porque na época, né, eu iniciei realmente a minha vida toda no futsal, para depois a gente buscar outras coisas da educação física, né? E aí foi criando outras possibilidades. Né? Tem uma prefeitura que, quando eu cheguei na SEMAS, eu também fui. Sim, fui para a SEMAS, foi. Também na educação aí eu via falar lá. muito Tiago. Você fez como era aquele projeto que se desenvolveu dentro, que você até ganhou um prêmio nacional. Isso, ganhei um prêmio. Fala aí nacional. Cara, isso foi um projeto e que bom. Foi logo quando você entrou. Bom você tocar nisso, falar nisso. Você não lembra? Eu não lembrava. Isso, eu não lembrava. É muita coisa. Mas olha, acompanha, né? Eu sou seu fã, eu tenho que saber dessas informações. E aí, cara, que bom você falar nisso, porque a gente vai até falar de dois atletas aqui que passou lá no projeto chamado Pitanguinha Bom de Bola. Eu tenho esse projeto até hoje, todos os sábados, né? Acontece lá na Pitanguinha, no CRAS, né? No CRAS, lá na Pitanguinha. E saiu de lá, do projeto, o Pato e o Vevo. Hoje o Pato, né, foi convocado, né? Ele já é, né, atleta da Seleção Brasileira. Inclusive, essa semana ele está acho que acredito no Japão, né? Jogando no Japão, ele e o irmão o Vevo saíram de lá. Foi uma das coisas que a gente foi buscando. Um dos frutos, né? Um dos frutos e vários outros, né? E vários outros, né? Que saiu de lá. Como era o nome do projeto? Projeto Pitanguinha Bom de Bola. Pitanguinha Bom de Bola. Saiu de lá da Pitanguinha. Da Pitanguinha. Uma quadra descoberta, no sol quente. Sem estrutura, mas a gente chegou lá. A gente colocamos, né, um bairro que historicamente, né, tem suas dificuldades. Tem suas dificuldades, né, como todos os bairros, acredito, né, principalmente nos bairros mais voltados na periferia, né, que a gente sabe disso, mas a gente conseguiu, né, vários adolescentes, né, crianças que passaram por lá, hoje, sucesso, né, no Brasil e no mundo, né? E no mundo, ganha no mundo, passou pela gente, né? Passou pela gente, Que bom, né? Isso é bom. E aí foi. E que ano você entrou na SEMAS? Não sei se o nome é esse. Hoje é SENDES, né? Hoje é SENDES. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Primeira Infância e Segurança Alimentar. Isso. Gigantesco o nome. O nome é grande, porque é muita coisa lá. Eu fui até o SEMAS, né? Eu cheguei no SEMAS. Aí eu via Tiago. Rapaz, esse Tiago não é estranho. E alguém que já tinha todo mundo da esquerda, rapaz, aqui eu conheço, aqui é meu irmão. E aí seguimos, né? E aí seguimos a trajetória, né? Buscando adquirir mais conhecimento. Hoje, assim, eu costumo dizer que eu abri caminhos para muitos outros profissionais que vieram depois de mim, né? É um exemplo. Eu fui um dos professores pioneiros a dar aula no pré-vestibular para o Enem, falando de educação física. Inclusive, eu posso até mandar um abraço pro Thales, né? Thales, que é o do galera do Fera, do Clube do Fera. Sim. Que foi onde ele me convidou lá. Foi a primeira vez que a gente, né, trouxe a educação física, né? O primeiro pré-vestibular e um cursinho pré-vestibular falando de educação física. E aí eu fui um dos pessoas pioneiros. Depois eu fui convidado para outros, né? Que é aquela coisa. E aí, depois de mim, outros professores, né?
a gente conseguiu colocar outros professores a trabalhar nisso. E eu já me afastei um pouquinho, porque a minha missão já foi... Já foi dada, já foi cumprida, né? Já abri outro campo para a galera que não tinha isso, né? Quem imaginava que a educação física ia estar dentro de um cursinho dando aula para quase 1000 pessoas num auditório gigantesco, né? Entende? Falar da educação física. Aí, cara, entendeu? É coisa que de louco, né? Assim, e a gente vendo, né, hoje o ganho que a educação física tem, quando você constrói uma carreira sólida através de conhecimento mesmo base, a gente consegue dar suporte e subsídio a outras pessoas que vêm por trás de você. Eu vi sua agenda, você está até aqui no celular, nunca fico com o celular na mão, primeira vez que eu estou aqui. Aí você a agenda já está aqui, o Ed já estava aqui. Isso, já estou aqui hoje. Que momento, velho, que felicidade. Aí você faz formação para os professores em geral, só a educação física não, né? Isso não. Eu tenho vários... Quais são os temas dos seus cursos? Cara, eu tenho uma gama gigantesca, assim, de temas, né, que eu consigo ministrar, porque, assim, eu não falei meu currículo todo, né, que falei das coisas bem rápido aqui, hoje, o que eu represento, mas um exemplo, eu tenho 6 pós-graduações que me dá respaldo para que eu dinamize, vivencie outras áreas, né, e aí, um exemplo, o ano passado, né, 2025, eu fui convidado pela uma empresa, tá? E aí até com relação à questão contratual, não vou dizer o nome da empresa, certo, né? Certo. Mas eu fui contratado pela empresa da Bahia, né? Para ministrar uns cursos, né? Online, e aí eu gravei. Enquanto a galera estava no carnaval, foi esse período mesmo, né? Enquanto a galera estava no carnaval, eu estava 8 horas dentro do estúdio gravando, né? Gravando. Não é fácil, poxa, eu tentei gravar o meu, mas não consegui. Eu gravei 3 cursos para Bahia, pessoal da Bahia, né? Eu acho que até tá rolando aí os cursos aí. E aí, o carnaval quase todo eu passei gravando dentro do estúdio. Foram 3 cursos que foram gravados. E aí, além dessas formações, aí você tem um network grande, né? Quando a experiência, a vivência no dia a dia é muito grande. Você vai, que eu acredito que isso é muito fundamental, fundamental, né? No network. Conhecer pessoas que gostam do seu trabalho. Você chegou num ponto também que eu tenho essa curiosidade hoje. Que a sua formação, a minha, a gente foi integral dentro da faculdade. Às vezes era até 2 horários. 2 horários. Teoria e prática o tempo todo. Topado. E hoje a gente vê muito EAD. Eu não sou contra o EAD, mas a atividade física é um curso que ele precisa muito da prática, de você vivenciar. Porque assim, a gente que dá aula na prática monta um treino de futsal e vê que os meninos não estão correspondendo. E ali você tem a oportunidade, eu digo que bom demais ser professor, tem uma oportunidade de, estou errando aqui, eu dou um passo atrás e recomeço. E como é que você vê hoje essa faculdade à distância? Porque assim, independente de faculdade, que vai fazer seu nome é o próprio aluno, né? Isso. Como você já mandou para mim alunos muitos bons. Isso. Muitos bons, muitos. Tem meninos que fazem uma diferença. Vou até ler confidencial aqui agora para todo mundo, né? Assim, há um tempo eu fiquei assustado, atrás, né? Eu fiquei muito assustado com isso. Isso, perfeito. Há um tempo atrás eu também pensava, poxa, como é que é essa questão do EAD em educação física? Muito tempo atrás, né? Acho que acredito que já tem... Por isso que essa são polêmicas aqui, vai ser polêmica, vai ser gostoso. Mas é bom, verdadeiro, porque a gente né? vai estar colocando porque isso, eu tenho essa dúvida comigo, entendeu? Isso. E aí, eu acho que acredito que eu fui convidado, né? Assim, no teste seletivo e tal, e fui convidado para estar lá na faculdade, na universidade. E aí eu fiquei, poxa, agora é uma faculdade EAD, como é que funciona? Como é que é isso? E aí... Você tá lá, tem três modalidades, né? Sim, é bom explicar para que as pessoas saibam. É 100% online, que aí você só estuda online, né? Tem a semipresencial, que é que você tem um suporte, né? Dos mentores, né? Isso, com os tutores, com os professores. E aí você vai lá de 1 a 2 dias, né? Dependendo das disciplinas que são abordadas. E também tem o 100% presencial, que é essa que a gente já fez, né, há muito tempo. E aí, qual o diferencial, Ed? Eu costumo dizer que é muito mais difícil você ser aluno de EAD do que ser aluno presencial. Vou te explicar por quê. O aluno 100%, o aluno que é semipresencial, ele vai ter um encontro, um exemplo, comigo lá um dia, e o resto da semana ele é obrigado, de certa forma, a estudar. Então, se ele não estudar, ele não vai ter um bom rendimento
consequentemente, não vai vamos ter nem falar em conhecimento. nota, que nota não quer dizer nada. Nota não vai lhe medir. Profissionalmente falando. Profissionalmente falando. Profissionalmente falando. Perfeitamente. E aí, por que é difícil? Porque você tem que ter uma disciplina muito grande. A gente sabia que toda noite tinha que estar na faculdade. Lá a gente hora de chegar e hora de sair. Perfeitamente. E lá não. E você em casa está em casa. Está em casa. E de repente, poxa, os riscos são muito grandes. São, perfeito. É isso. E aí tem aquele aluno aqui. Aí foi bom você ter tocado aqui. Poxa, você ficou com medo e eu também fico. Porque tem muito aluno que a gente coloca bom, muito bom, que é aquele aluno que está acompanhando, que está o tempo todo buscando. O que você indicou para mim para estágio, os meninos são muito bons. É essa a ideia. Então, hoje, um exemplo, da própria universidade, hoje eu já empreguei umas 20 pessoas, cara. Já empreguei umas 20 pessoas. Eles ganharam essa confiança, né? Isso. E eu percebi que o cara tava afim, né? Porque tem que isso. Não vou citar o nome dos alunos aqui, porque, né? Mas eu consegui empregar uns 20 alunos já, que saiu de mim e está empregado hoje bem e legal. Por quê? Porque é aquele aluno que vai buscar. Tem essa disciplina que eu falo. Então, é difícil. É difícil. O curso, né, semipresencial, você está lá e tem alunos, uma grande parte, e aí eu parabenizo até aqueles alunos que vêm de muito distante, mas tem aluno que sai 2 horas da tarde, lá de Maragogi, para estar aqui 6h30 da noite, cara, para aula. Então, imagine isso. Já teve aluno no meu curso de Maragogi que você mandou. Isso. São Luís do Quitude. São Luís do Quitude. Então, Teotônio Vilela. Muito distante, né? E a galera tá lá, a gente tá buscando. Com sede de conhecimento. Sede de conhecimento. Ponto. Isso aí a gente oportuniza. Isso aí é onde a gente vai oportunizar. Mas aquele aluno que a gente sabe que, poxa, aqui... Alguns que chegaram para mim, quando eu fiz a parceria, né? Com o Nopar, né? O Nopar. Aí eu digo, mas vamos ver, esses meninos estão vindo, a gente tem que oportunizar. Professor é aquela coisa que você vai oportunizar e deixa vir. E ele é quem vai fazer o nome dele, né? A gente vai dar, vai orientar, vai sentar, vai planejar. E quando eles chegaram, aí eu fiquei... E agora, né? É agora. Mas assim, desde que você mandou pra gente, todos que chegaram lá, eu não vejo nenhuma dificuldade e foi fantástico. E assim, Ed, hoje, você sabe que há vários cursos, eu saí por quase todo o estado, né, de Alagoas, ministrando formação ou até palestra ou curso. Né? Tenho alguns vínculos com alguns outros lugares, algumas editoras que eu fui lá ministrar algumas palestras, né? E aí, nessas minhas andanças aí pelos municípios aqui de Alagoas, a gente vê muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, cara. E assim, um dos cursos que eu levei foi Educação Física Escolar, alinhando a teoria à prática. Sim. O que era que isso colocava? Isso que era um problema gigantesco. Tá? Tinha um exemplo, na época da pandemia, tinha professor que me ligava chorando, loucura, sem saber o que fazer. Porque, assim, era o professor da prática pela prática. E agora, que não tem a parte teórica? Como é que ia fazer? Porque você não ia ter, né? Todo mundo na pandemia, não né? tinha suporte lockdown, nenhum, né? Não tinha fechado, loucura, não tinha nada, de viagem loucura, mas as aulas estavam rolando online. Tava rolando. Né? No aplicativo. Nem sabia nem mexer, pô. Muitos professores não sabiam mexer, então. E aí, professor aperreado. E agora, Tiago, o que a gente pode fazer? Porque também não era culpa dele. Foi uma situação que chegou, caiu de bomba. Né? E aí, mas o cara tinha que saber a parte teórica. Tem que né? saber. E agora, como é que vai acontecer? Parte teórica. O cara nunca... Né? Imaginou, antigamente era só... Poxa, na minha época mesmo não tinha educação física teórica. Não tinha. Era prática pela prática. 10 voltas na quadra, saltar arquibancada. Isso, pronto. E hoje a gente sabe, vamos fazer uma prancha alta, devido ao core, porque isso. Isso aí. E agora? Entendeu? E aí muitos professores ficaram aperreados, né? E aí eu mandei muito material para muita gente, né? Muito material para muita gente. As aulas é essa aqui, dessa forma, a gente tem que seguir a BNCC, que está lá, explica isso dessa forma, porque o que acontecia bastante, né? Que era um equívoco, eu acredito como equívoco, né? Os professores, lá na parte teórica, falavam sobre atividade física e atividade física e... Um exemplo, atividade física versus exercício físico, a diferença, né? De atividade física e exercício físico. Mas a aula dele era futsal. Um conteúdo que, assim... Na BNCC pede que você fale disso, mas você está falando outra coisa. Você está fazendo outra coisa. Entendeu? Era totalmente diferente. Então, a ideia desse curso, né,
É justamente explicar alinhar a teoria com a prática. O que é que você está trabalhando na parte teórica, você vai aplicar lá na parte prática. E a ideia é essa, entendeu? E aí a gente seguiu. Então, a gente viu muitos alunos muito bons. E aí, aqueles alunos que eu vejo, percebo, e eu tenho a condição de indicar, assim como eu fiz, até indicar lá para você como estagiário, até para fazer os seus cursos, né, que muita gente busca tal. Para mim, hoje, Ed, até já lhe falei isso, né, pelo celular falando, mas para mim, hoje, no estado, um cara que tem um know-how que fala de treinamento funcional é você, cara. Para mim, não tem outro profissional. Eu sei que tem muitos profissionais bons, a gente sabe disso. Eu sei disso. Mas eu, enquanto, né, professor de muito tempo já na área, não só pelo fato de ser seu amigo, seu colega de muito tempo, né, e da gente estar amigo de profissão, amigo pessoal, amigo de longas datas, de sempre, tá? Eu falo do lado profissional mesmo, entendeu? É tão provável que você tem atletas vindo de fora para vir tratar com você. Tem um caso do Caio César, né? Seleção brasileira em Curitiba. Ele chegou aí de me ajuda e que eu não consigo jogar 2 jogos. É isso. E aí, dentro do conhecimento do core, dentro do estudo, em 4 meses deixei ele pronto. Aí foi para Portugal, o Al Hilal hoje está voltando para o Corinthians, né? É isso. Quer dizer, são atletas internacionais que passam pelos melhores do mundo, viu? E a gente aqui resolve, né? Resolve, pronto. É outro ponto importante que acredito que o Djavan, né? E aí vou citar agora o Djavan, passou por isso, acho que a gente também passa em algumas coisas, né? A galera do próprio estado não dá credibilidade a gente que é daqui mesmo, sabe, Ed? É tão provável que, poxa, eu ministro palestra para o pessoal de fora. E a gente não consegue vender o peixe dentro de casa. Poxa, né? Entende só como é as coisas, né? Eu sou convidado a dar curso, formação para o pessoal de fora, mas aqui dentro eu sinto ainda um pouco de dificuldade. Eu não sei porquê. Tem outras coisas que a gente também sabe que de repente seja, mas eu sinto muito essa dificuldade. E aí, o ponto básico é que isso que a gente faz, de um tá dizendo que o outro é legal, que o trabalho é bom, acho que isso fortalece ainda mais. Fortalece. Entende? Fortalece. E aí, é um ponto importante, onde que eu vejo, um exemplo, tem outras profissões que a galera é muito fechadinha, legal. Eu posso até citar aqui, né? A galera da medicina mesmo, né? Alguns médicos. Você vê lá que um cara chegar com um problema, um erro médico, ele não vai dizer, não, médico lá errou. Não, nunca vai fazer isso. Nunca vai fazer isso. Ele diz, não, vamos tentar aqui ver o que a gente pode fazer dessa forma. Talvez ligue pro cara. Talvez ligue pro cara, ó, isso aqui. Mas se chegar para um professor de educação física, não, aquilo lá tá errado, não sabe não fazer não. Geralmente é isso, cara. Poxa, porque você tem essa necessidade, entendeu? Acho que tem muita essa coisa. Eu vivenciei uma situação dessa, estou prestando consultoria em um clube e aí a galera da imprensa, pô, qual é a sua convivência com o pessoal? É o melhor possível. Isso. Mas por que você está resolvendo um negócio que eles não viram? Aí eu disse, mas bicho, a minha literatura é uma, a dele é outra. Isso. Eu acredito nessa literatura aqui, de que a lesão, algumas literaturas que tem o Gleicock que fala, o movimento que machucou é o meu movimento que cura. É isso aí. Aí isso faz uma diferença. E talvez não tenha lido essa... Não existe ninguém melhor que ninguém, em nenhum momento. Agora, que o conhecimento vai fazer diferença quando você olha, aquele olhar clínico seu, aquele olhar... Perfeito. Metodologicamente falando, quando você tem já um respaldo para isso... Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. É a questão de estudar, de conhecer, de fazer acontecer. Esse é o diferencial do profissional. Rapaz, deixa eu te contar. Sexta-feira eu cheguei no CT e tinha um senhor lá. Você vai lembrar dele. E a voz, aquela voz, achando... Marcante, né? Aí ele disse, olha, eu tô com lesão no joelho, foi fisiologicamente bem correto. Acho que você vai entender. Depois ele disse, olha, eu também tô sentindo uma dor aqui no meu pé, e falando sobre fisiologicamente correto, os tendões, que eu gosto muito dessa parte. E eu ouvindo, eu disse, por acaso o senhor foi professor da Estácio? Ele foi. Qual o seu nome? Luiz Augusto. Eu digo, rapaz, cara, é sério que o senhor veio que está querendo, me procurando para cuidar do senhor? Eu disse, rapaz, você é tão bem falado que eu não vi outro jeito. Ele mora na Barra Nova. Cara. Aí eu disse, pô, será uma honra, eu fui seu aluno. Ele disse, foi não. Eu digo, fui lá na Estácio, rapaz.
E eu sou apaixonado pela fisiologia porque o senhor nos ensinou a fisiologia. Poxa, aquele cara ali... ele é fantástico. Não, ele é fora do comum. Sério, cara. A gente sabe que, né, dentro da nossa formação... Existem outros muitos profissionais, né, que a gente pode lembrar aqui. São os caras que eu costumo dizer que são... O cara que ensinou visual bem cuidado disso. Rapaz, que eu costumo dizer que são os dinossauros de educação física, né? E aí... Muito sagrado, né? Poxa, ele chegava lá para dar aula com 2 pilotos, cara, e falar de fisiologia geral é uma coisa absurda. É absurdo. Não, sério, ele dava aula, não, ele dava show, né? Não, cara, absurdo. Ele era coisa absurda. Eu fui até convidado por ele na época, não sei se ele recorda também, porque é muito aluno. Muito aluno, muito aluno. Né? Mas acredito que ele recorde, sim. E aí, na época, ele estava na Uncisal, e aí eu ainda fui lá na Uncisal, né? Assisti algumas aulas dele lá. Muito bom, cara, muito bom. Ele dava show. Ele dava show. Né? Eu acho que na época ele era diretor da Uncisal. Ainda fui lá, fui ser um dos monitores dele lá. E aí, coisa boa. Diga aí que como a vida nos proporciona tanta coisa, né, bicho? Que bom. Tiago, outra coisa que é preocupante, você como está mais, né, já... a gente falava muito da obesidade infantil, da educação infantil nas escolas. E eu fui do SESI durante 10 anos e o meu outro professor Paco, a gente se preocupava muito com isso. E a gente levava os projetos para a escola e a escola, por ter que pagar hora extra ou logística de aluno, algum momento o SESI, vou falar o nome, o SESI, algum momento a direção naquele momento brecava a gente. E saiu matérias recentes que as crianças e os adolescentes estão deixando de praticar atividade física. Uma idade entre 8 e 9 até 24 anos, eles não querem praticar mais atividade física. Tem a tecnologia que vem atrapalhando muito. Né? Como é que se vê essa questão? E até fala-se assim, nós, pais, professores, temos que alfabetizar os nossos alunos para atividade física, cara. Olha que coisa tão... Veja só, uma das coisas que para mim é primordial, é fundamental, é o uso do celular, né? Inclusive, recentemente, né, um projeto de lei, até uma lei, virou uma lei, né, depois, das escolas proibirem, né, o uso do celular no decorrer das aulas, né? Né? E aí, o que acontece? A educação física, ela vai muito voltada para o profissional que está lá. Quando é um professor, aí eu digo isso porque eu já vivenciei muito e vi isso, né? Quando é um professor que ele realmente veste a camisa da educação física e quer fazer acontecer, funciona bem legal, bem bacana. Se a maioria dos diretores, né? Dos diretores, aí eu vou falar da escola pública e escola particular. Vamos falar agora da escola particular. Não, vamos falar da particular, né? A qual eu estou lá, tem uma escola que eu estou há quase... Né? A escola surgiu em 2004, eu estou lá de 2005 até hoje, então são quase 20 anos, né? Em uma das escolas, né? Que eu estou lá. E aí o que é que acontece? O que é que eu vejo? Lá eles dão ênfase bastante nisso. É uma escola que eu acho que, pelo fato de eu vestir a camisa, de buscar tal, tive a honra, né? De ter uma diretora, aí eu posso citar aqui, a dona né, falecida, Dona Maria José Almena, vou falar dona, mas né, ela é a Maria José Almena, que é dona da escola, era dona da escola, né, faleceu agora recentemente, né, e assim também como o esposo dela que fundou o colégio. Então ela me chamava de filho, né, e aí eu sou muito grato. E dizia, meu filho, vem aqui, senta aqui. Aí eu dizia, Dona Maria, é o seguinte, a educação física é fundamental dentro da escola. Por que é fundamental, Dona Maria? Aí eu dizia para ela, dizia, senta aqui, me explica. Eu dizia, é fundamental por quê? Porque todas as outras disciplinas vêm depois da educação física. Não é porque eu estou vendendo meu peixe. E ela começava a rir. Eu dizia, é porque se o aluno estiver bem, de saúde, bem fisicamente, ele consegue assistir todas as aulas. Mas se ele estiver doente, se estiver ruim, como é que ele vai assistir português, matemática? Não assiste. Nem vai querer estar na sala. Nem vai querer. Então, lá nessa escola, funciona bem a educação física. Qual o problema? A gente não consegue dar mais ênfase, né? Porque, assim, lá são 2 horas de educação física. Aí, com essa questão de aula teórica, aula prática, então o professor dá uma aula teórica, eu dou aula prática. Então, meio que quebrou um pouquinho,
Se a gente tivesse mais tempo, não tem como a gente fazer um treino específico como um aluno. Vou para academia, então vai treinar só aquele específico. Não, é diferente. Dentro da escola, a gente trabalha todas essas variações. Um dos pontos mais importantes que eu acredito que é importante até para a vida é a questão da coordenação motora. E vem como também o esporte educacional, né? Porque o esporte ensina Pronto. tanto, né? Porque o esporte ensina movimento, tomada de decisões. Pronto. Daí é que a gente vai buscar toda essa configuração. Aí eu sempre pensei, eu como atleta sempre pensei nisso, o esporte como vida, saúde, não como torcida organizada, não como violência, não. Dentro dessa raiz, o movimento do esporte, um movimento sobre a saúde, sobre que é, né, a liberação dos hormônios, mais de 100 hormônios, adrenalina, noradrenalina, né, o medo, né, no queimado, você tem medo de ser queimado, tem um medo de... Isso. Quer dizer, são sensações que só o esporte dá em nossas vidas. Aí, muitos professores, né, dizem assim, poxa, mas a maioria dos alunos só gosta de educação física. Mas é porque na educação física que ele se descobre. Ele se descobre de muita coisa. É o saber ganhar, saber perder, criar um pouquinho mais de autonomia, fazer com que ele acredite, confiança, o espírito de socialização, coletividade, trabalho em equipe. Veja quantas valências a gente tem aí, quantas situações a gente pode agregar no desenvolvimento da criança e do adolescente, dentro da aula de educação física. Então, por isso que eu disse para ela, né, na época, a educação física é a disciplina mais importante, cara, dentro da escola. Dentro da escola, né? E aí a gente já vai percebendo. Um exemplo, eu posso citar um exemplo de uma determinada escola que eu trabalhei, e aí tinha uma criança que ele tinha muita dificuldade de coordenação motora. E aí a gente estava falando sobre os fundamentos do voleibol. Veja só, os fundamentos do voleibol. E aí toda vez que ele ia para o saque, ele errava. Ele jogava a bola e errava. Jogava a bola e errava. E aí a gente foi treinando. Ele, professor, mas eu não estou conseguindo. Eu disse, calma que a gente vai conseguir. Vamos treinar, vamos adquirir coordenação motora, habilidade, desenvolvimento, para que a gente consiga. Espaço e isso, tempo. Veja, e tudo isso aí. Beleza. Cara, a gente teve o quê? São 4 aulas. Tivemos 4 aulas, né? Primeiro, a parte teórica, que eu ia falar sobre quais são os fundamentos básicos para que isso aconteça. Então, teoricamente, ele era muito bom mesmo. Cara, o cara era o 10 em todas as disciplinas, teoricamente, matemática, português, educação física, né? Muito bom. Mas na prática, ele era desajeitado, mas todo mundo gostava dele, né? Porque, assim, ele ensinava os amigos, tudo isso aí. E aí, beleza. Cara, quando foi uma determinada aula, a gente colocou ele para ir para o saque. Ele acertou o saque e fez o ponto. Cara, foi uma felicidade dele, que os alunos, todo mundo... Parou tudo. Parou a aula, botou ele no braço e saiu. Ei. Rapaz, ele chorou a aula todinha. Disse, professor, eu estou emocionado. Chegou pro pai, disse o pai, no outro dia, na outra semana, né? Na outra semana que eu fui dar aula, passo pela na escola, o coordenador disse, Tiago, quero falar com você. Eu disse, eita, fiz alguma coisa de errado. Quando era chamado também, eu morria de medo, mas eu... O que foi que eu fiz? Você disse, daqui a pouquinho você vai lá na minha sala que eu preciso conversar com você. Eu estou esperando um pai. Eu disse, eita, foi algum problema. Agora 2 vezes. Botei a mão na cabeça, botei a mão na cabeça para lá, a mão na cabeça para cá. Aí, chegou a hora, né? Me chamaram. Aí disse, Tiago, tem um pai lá que quero passar com vocês e eu queria que eu estivesse presente. Né? Eu disse, tem algum problema que o pai vai reclamar, aquela coisa, né? E aí o pai chegou, cara, o pai foi me parabenizar. Disse, professor, você é o professor Tiago e tal. Rapaz, eu queria saber o que é que tanto você faz que meu filho só fala em você. Cara, cheguei e me arrepiei, olha. Na hora eu já quebrei aquele gelo, né? Eu respirei. Coisa boa. Mas pelo menos é coisa boa. Eu disse, veja só, meu filho só fala em você. E aí eu quero me agradecer. É muito raro eu vir aqui na escola, porque meu filho só tira nota boa, você sabe. Eu disse, não, sei muito bem. Mas eu vim especificamente só para lhe agradecer e lhe conhecer. Porque o meu filho chegou dizendo que ele conseguiu fazer algo que ele nunca conseguiu fazer. Que foi acertar a bola num saque e fazer o ponto, no voleibol. Sinal de que ele está desenvolvimento, né? Motor muito bom. Coordenação motora fina, finíssima. Muito bom, entendeu? Então, veja o que a gente conseguiu. Algo que aquela criança, né?
não conseguia o tempo todo. Veja, ele era muito bom em outras habilidades, mas nessa habilidade em específico não. Então, vamos treinar, vamos fazer o que acontecer. Então, veja que a educação física, a partir daí, mudou a vida daquela criança, cara. Então, veja o poder que a educação física tem. Então, por isso que eu falo que dentro da escola a gente sabe que vivencia hoje, né? Compete, né? A educação física vive nessa competição com celular, com televisão e por aí vai. Mas quando a gente trabalha com dedicação, com carinho, os alunos vão. É muito difícil, pelo menos, né, na minha aula de educação física, é muito difícil aluno não querer participar. Né? Geralmente, o que acontece o aluno chegou lá, quebrou o dedo, né? E foi brincando na rua, quebrou o dedo. Professor, estou com o dedo quebrado aqui. Não vou poder fazer, mas eu quero fazer. Eu disse, não pode. Aí, vai machucar. Tá machucado, aí não pode, tá? Mas, no geral, é basicamente isso. Né? Basicamente isso. Ô, Tiago, com relação a essa prática da atividade física, né, a gente conseguir, o poder público fica um pouco omisso, porque assim, o nosso prefeito está fazendo vários campos de futebol, mas instalando dentro das comunidades, porque fazer o campo e deixar lá é meio que complicado. Não seria ideal contratar professores que viessem fazer uma prática de uma escolinha de futebol naquele momento, aula de capoeira que o espaço dá. Eu acho tão negligente isso. Eu entrego uma praça, mas não... Ou quando eu vejo, sabe o que eu fico indignado, bicho? Quando eu vejo esse prefeito não, mas o anterior ele fazia em alguns pontos da Ponta Verde, montam um espaldar lá com o nome dos exercícios que o aluno, qualquer pessoa ali vai fazer, né? Cara, quer dizer que o médico você vai fazer com o médico, olha, tá aqui os instrumentos e vai fazer a operação de joelho, tá aqui dizendo que você vai fazer, não vai fazer, cara. A atividade física é uma responsabilidade muito grande, porque eu vou mudar a vida, eu vou dar saúde. Aí quando eu vejo essas praças sem ninguém, que entrega bonitinho, e tantos professores de educação física que poderiam estar ali trabalhando. Não, porque assim, é saúde direta. Se eu entrego aquela praça como profissional da educação física, no meu posto de saúde eu vou ter menos hipertenso, menos obeso, menos sobrepeso, menos diabético. É essa associação que eu não consigo. Como é que você vê isso, bicho? Cara, veja só. A gente sabe que é complicado, é tudo muito grande. É complicado pra caramba. Falar de política pública é difícil porque, né, a gente vai agradar um e desagradar outro. Mas, no geral, o que eu vejo... que se pudesse fazer. O que eu vejo aqui, essas academias populares, né, que foram colocadas aqui nos espaços, está muito empestado ainda de estagiário. Não é que seja errado, porque o estagiário está lá para aprender, mas tem que ter um profissional. Tem que ter um profissional. Mas eu acredito que a Secretaria, né, de Esporte, né, no geral, de saúde, acredito SUS, que já tem um trabalho voltado para isso, Edson, se eu não me engano, tá? Já tem um trabalho voltado para isso. Mas, colocando esse viés que você trouxe aqui, é importantíssimo. É importantíssimo. Esses espaços, que é determinado espaço público, tem algumas pessoas que têm os horários lá definidos, né, que levam as escolinhas, que são os trabalhos sociais que são feitos, né? Um exemplo, eu tenho esse trabalho ainda lá na Pitanguinha, que é uma quadra, é um espaço público, é uma quadra lá no CRAS, né? Que eu tenho um horário determinado lá, né? Todos os sábados pela manhã, e estou lá com eles lá, né? Beleza, eu tenho esse espaço lá e eu tenho como trazer subsídio, né? Para tentar modificar aquela comunidade. O que é que eu vejo hoje? Hoje eu estou, enquanto coordenador geral do Serviço de Convivência, que eu consigo atrelar outros trabalhos. O que é que precisa? Essas parcerias entre as secretarias, né? Porque a gente vê muito profissional de um canto do outro, que a gente consegue alocar para cá, para ali, organizar, estruturar, fazer acontecer. Mas, assim, eu acredito que a Secretaria de Esporte e Lazer já venha fazendo um trabalho para isso. Eu sei que, né, mais uma vez repetindo, quando se fala questão de questões públicas, né, de gestão pública, se torna um pouquinho difícil em algumas questões de orçamento, e vem outros parâmetros aí que por trás, né? Que aí às vezes a gente fala, mas a gente não sabe o que pode estar acontecendo lá. Sim. E aí, o que é que eu penso? Que tem que ter um professor de educação física, que seria interessante, um exemplo. Mesmo que você não tenha material. Fazer concurso público, pronto. Concurso público.
para professor, né? Um exemplo, concurso público para o município, para Maceió, de tantos profissionais, e ali... Para ocupar aqueles espaços vazios. Aqueles espaços, pronto, perfeitamente. Além disso, dentro das escolas, professores, né? Dentro das escolas, em outros espaços que proveniente a prefeitura venha lançar, né? Porque vem lançando muita coisa que é bom, né? Não que é bom. Que é bom. Mas quando eu jogo uma quadra, um campo lindo deixa lá do nada. Não estou fazendo nada. É isso, só deixa lá pro E povo. outra coisa, que a gente vai frisar de novo. Atividade física não é você botar um tênis e sair correndo. Tem todo um pouco. O que eu mais recebo é gente machucada porque começou a correr. Aí vai embora quadril, vai embora joelho, tornozelo, tendão de Aquiles. Isso. E tem gente que corre todo descoordenado, né? Tem isso, um processo. Mas você vai dizer, não, eu tô certo. Você tá certo, tudo bem. Tudo bem. Eu disse, vai lá no Ed, lá pega umas dicas, ainda digo assim, vai lá no Ed, o Ed é muito massa, ainda digo isso. Você tá fazendo alguma coisa. Eu ainda digo isso, vai lá no Ed, ele é um cara muito massa, ainda digo assim, faz um precinho bom, eu ainda digo mais, diga que é meu amigo, massa. Ainda tem desconto, cara. Ele dá um desconto bacana, mas você vai precisar de um acompanhamento de um profissional específico e bom, competente para isso. É isso. Aí. Olha, me falar sobre os seus cursos. Quais são os cursos que você está ministrando? Bicho, eu fico morrendo de vontade, às vezes está chocando. Eu preciso, eu dei um fofo. Mas me diga aí, porque assim, eu acho massa essa questão da educação com a educação física, né? Teoria e prática, né? Pronto. O fomento de como melhorar suas aulas de educação física, teórica e prática. Pronto. De outros... Um dos cursos agora, recente, que está até na minha agenda, né? Para esse mês agora. De formação, né? Esse é uma formação que eu vou estar ministrando, acredito que o pessoal da Bahia, que vai ser dia 20. E depois, acredito que é o pessoal de São Paulo, né? Tá aqui. Às vezes até vim com a cobra, eu já me distraí. Eu esqueço de estar lá, Tiago, é hoje, não esqueça não, né? Workshop sobre futsal, né? Isso, pronto. Aí tem um pessoal do futsal. Ludicidade. Que aí é bom. Ludicidade é muito bom também. Pronto. Tem algo que é... E a formação, né? Educação física escolar. Isso. É algo bastante importante, né? Vai ter esse workshop agora aqui de futsal. Vou até frisar aqui que é bom que já fica aqui gravado, né, para todo mundo. Eu fui um dos professores pioneiros aqui de Maceió, né? Eu acredito que aqui dentro do estado de Alagoas a fazer o primeiro workshop. E foi comigo, o primeiro workshop aqui de futsal. Eu fiz aqui sozinho, né? E deu 78 pessoas. Olha só, que 78 massa. Pessoas, o primeiro workshop. E aí foi que eu pensei, eu disse, poxa, eu vou pegar esses conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida, né? Vou fazer um compilado de tudo aquilo que eu acredito que seja importante, né? Vou montar estratégias básicas, práticas, e vou começar a falar do futsal, da iniciação à complexidade do jogo. E aí foi o primeiro workshop. Aí deu 78 alunos. Quando eu cheguei lá, né, esse primeiro workshop, quando eu estava na porta para entrar, para iniciar, eu vi uma fila gigantesca. Eu disse, caramba, essa galera toda vem para mim. Maceió vem para mim ministrar. E eu fiquei surpreso. Eu disse, que bom, que ótimo. Mas isso, né? é bom, isso é bom. Muito bom. Isso é bom. E muito bom. Eu só não recordo o ano agora, né? Mas se voltar um pouquinho lá nas minhas redes sociais, vai ter alguma coisa lá. E aí, o que acontece? Aí fui falar, né? Veja só. Eu trabalho numa escola há quase 20 anos, né? 20 anos, como eu falei, é uma escola pequena, né? Assim, né? Tem uma escola grande, assim, dentro de um determinado bairro, é grande, mas que tem um espaço quadra pequeno, que a escola nada contra quem dá bolsa, quem faz aquela seletiva para colocar na sua escola, que eu acho que isso é muito bom, muito importante. Tá oportunizando, né? Oportunizando, assim, marketing para a escola, mas assim, a escola que eu trabalho, ela não dá bolsa. Não dá bolsa. Eu tenho que fazer meus próprios atletas dentro da escola. Então, veja a dificuldade. Então, eu criei meu método, né, de chegar. Então, é uma escola pequena que todas as vezes que eu coloco em competição, ou eu chego entre os 4 melhores. O trabalho está sendo feito, né? Então, é alguma coisa que tem diferente, né? E vou lá bater de frente, né, igual por igual, com as escolas que faz o que a gente chama de peneira, a né? peneira, que faz a seletiva.
Então, e só pega os melhores. E só pega os melhores. Então, se eu vou lá, bato de frente com essas escolas igual para igual, então tem algum trabalho ali, alguma coisa aí que é bom, né? Então, aí você já começa a observar de outra forma. Só que aí, agora, hoje, né, dentro de Maceió, já tem alguns clubes de futsal, que é bom, que antes não tinha, era só... O futsal era só a escolar, só a né? escola, só escolar. Hoje tem era só escolar. Hoje tem alguns clubes, né? Clube. E que é bom, porque o futsal decola um pouquinho mais, né? O futsal decola. Então, o que foi bom? Esse meu trabalho, né, deu ênfase para outras coisas. E aí eu comecei, né, a ministrar, né, futsal. E aí eu percebia que dentro, no meio, né, do futsal, a galera ficava, oxe, e o Tiago é o quê? Para dar, né? Para dar aula de futsal, para dar workshop de futsal. Quem é o Tiago? Né? Quem tem o nome, né? Entende? Poxa, mas como se fosse aquele receio, né? Poxa, aí eu digo, poxa, eu tenho quase 25 anos de futsal, né? Não é? Poxa, eu já conquistei muita coisa dentro do estado, de Maceió principalmente, né? Com algumas competições na época escolar, né? A nível escolar. Ganhei muita coisa. E, poxa, a galera ainda tá com essa meio que desconfiança, poxa, né? Na época isso, hoje eu acredito que não mais, né? Não mais, né? Isso já acabou, mas logo no primeiro, no início, né? No início a gente sabe que é sempre muito difícil. É difícil. E aí pronto, e aí começou a decolar. E aí levei depois esse workshop lá para Coruripe, né? Que foi muito bom super, foi grande pra caramba, muita gente lá também que gostou bastante e por aí saí, né? Ministrando algum workshop, algumas clínicas de futsal, foi bom. Hoje, assim, se me perguntar, Tiago, e aí, você hoje trabalha diretamente com futsal? Trabalho na escola, mas hoje eu tô com um leque maior, muito grande de outras coisas, que aí, como eu já vivenciei muito tempo futsal, eu meio que desmembrei um pouquinho de futsal para vivenciar outras coisas, né? E aí eu fui criando outros cursos, né? E aí criei esse curso da educação física escolar, alinhando a teoria prática, né? Esse de ludicidade, que me deu autonomia para expandir, sair do nosso estado e levar para fora, né? Falar um pouquinho do que é importante na prática da educação física, e não só da prática da educação física, mas para a educação de uma forma geral, a ludicidade, né? Porque se você pegar lá na educação infantil, os professores que a gente chama, os professores que trabalham todas as disciplinas, né? Esses professores, eles têm que trabalhar também alguma parte de ludicidade. Porque tem algumas escolas motor, né? Isso, que tem algumas escolas que não contratam professor de educação física. Quem tem que fazer isso é o professor. Isso, aqueles professores polivalentes, que a gente chama de professores polivalentes, trabalha tudo. Então, eles têm que saber um pouquinho da ludicidade para aplicar. E aí, eu saí ganhando isso aí. Eu tive a oportunidade, trabalhei 6 anos naquele projeto, né? Segundo Tempo. Sim, e os caras vinham de fora fazer muito trabalho. E às vezes algumas empresas me chamam para fazer trabalho corporativo, né? Ótimo. Trabalho corporativo. Aí eu boto o jogo da velha, jogo de estafetas. Aí quando eu boto o jogo da velha, cara, rapaz, é a maior briga, eu fico rindo, cara. É uma competição. Não, uma competição muito grande. E outra coisa, eles não param para pensar. Isso. Né? Que uma das estratégias é você começar sempre por mais distante para você finalizar. Mas eu fico indo, cara. E assim. Você tem que pensar. Eles têm que pensar. Rápido, lógico, a liderança, né? Isso. Olha, eu vou, dependendo do número de alunos, divido as equipes, aí eu fico rindo. É uma briga, uma confusão. É uma competição muito boa. Muito boa. Mas não pensam como equipe, assim, pô, vamos começar pelo mais distante para que a gente chegue. Vai ficar mais fácil. É muita resenha, é muito massa. Isso aí é ludicidade, isso aí é fantástico, né? E aí, através das partes lúdicas, das brincadeiras, que se aprende. E aí eu trago isso aí. Decisão. Isso. Aí o que é que acontece bastante? As minhas palestras, ela tem um cunho assim. Tem momentos teóricos, né? E vai ter momento de prática. Massa, então muito movimentada. E aí, um exemplo. Recentemente eu fui convidado para ministrar uma palestra lá na faculdade, na faculdade Anhanguera, lá que é no shopping pátio, lá no Bio, né? Sim. E aí, cheguei lá, poxa, muita gente. Tinha quase 200 pessoas, acredito que isso.
Ainda tinha gente lá de fora que não conseguiu entrar. Caramba. Muito bom, mas foi muito massa, cara. E aí o povo meio que desconfiado, né? Aquela coisa, você percebe, porque assim, é aquilo que eu falei, né? Eu tenho um conhecimento, mas as pessoas não têm. Talvez não me conheçam há muito tempo. E aí quando você pergunta, alguém já praticou algum curso, alguém já fez algum curso comigo, alguma palestra, alguém já vivenciou alguma coisa? Né? Um ou dois, três, beleza. Aí, pronto, aí quando a gente começa, aí quando acaba, cara, aquela galera vai lhe aplaudir, vai falar, vai tirar foto. Bicho? E aí diz, poxa, eu não sabia que aqui dentro de Maceió tinha um cara que falava de uma forma legal, bacana. Tem uma música que fala, não lembro. Nem tudo que é de bom, né? Nem tudo que é de bom vem de fora. Vem de fora, entendeu? E aí, poxa, aí foi muito gratificante, inclusive até postei lá algumas atividades lúdicas, né? Quando a gente falou, um exemplo, sobre o imaginário infantil, o que é que a criança imagina? Então, muita coisa. E aí eu fiz com que eles imaginassem andando numa montanha-russa. E aí foi uma resenha, viagem, cara. Né? Aí pronto. Aí foi muito massa. É algo que, assim, dos cursos, das formações, depende bastante, né? Do que eu sou convidado para fazer, para administrar naquele momento. E aí é muito massa. Tiago, infelizmente tá acabando. Eu queria mais, é muito rápido. É muito rápido, olha só. Falando, a gente vai falando. Eu gostaria que você deixasse um recado, vamos geral assim, para quem pensa em educação física, fazer educação física, para os que já estão. Né? Eu quero que você, quer assim, ver você a gente lá no ginásio do Sagrada Família. Um dia desse, um dia desse. Dia desse. Pra gente não dizer a nossa idade, cara. Isso aí. Mas aí eu me queimei todo dia, essas 10 eu comprei de 50. Eita. Então não vou dizer o meu nome. Não, diga não. Deixa o segredo. Segredo. Bicho, deixa um recado pra essa galera da educação física, pros professores, né? Cara, primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a você. Eu queria ficar... A bicha vai ter que vir outras vezes. Vai ter que vir outras vezes para falar de outras coisas, né? E assim, Ed, primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, né? Eu que agradeço. Dizer aqui que eu tô de frente a um cara que, para mim, é um cara fantástico aqui dentro da educação física, né? É um cara que sabe muito da questão do treinamento funcional, né? Muita coisa, muito conhecimento aí que a gente precisa explorar ainda mais. Acredito que isso é importante. E que as pessoas precisam conhecer ainda mais, né? Não só eu, que reconheço isso, mas de uma forma geral, o nosso estado em si e o pessoal de fora que divulga, né? A galera que divulga, né, o nosso trabalho, de certa forma. Aquelas pessoas que gostam da gente, que seguem a gente, que tá junto, né? Então, quero deixar essa minha gratidão e dizer a todo mundo que a educação física, muita gente entra, até a gente estava falando antes de iniciar, que as pessoas quando entram na educação física acham que vai jogar bola. Só jogar bola. Pronto, eu tenho muito, primeiro período, pronto, iniciei o ano passado, né, agora que terminou esse período, o ano passado a galera do primeiro período empolgada. 55 alunos, a sala cheia. Coisa linda. Coisa linda a sala, muito massa. E a galera disse, professor, quando é que a gente vai ter aula prática? Eu disse, aula prática? Peraí, calma. Calma aí, rapaz. Tem tanta coisa por trás da anatomia. Tenha calma. Primeiro período, o que a gente vai ver? Aí vou dizer. Aí, a gente vai ver isso. A gente vai ter uma aula prática, que vai ser sobre anatomia. Vai conhecer o seu próprio corpo. Aí, professor, mas não tem bola não. Calma. Professor, não tem bola na educação física. Você é educação física, mas você vai ver bola. Aqui você vai aprender cientificamente, cara. Aqui você vai aprender. Você vai ter que ler, estudar, conhecer. Então, a dica é, galera que vai fazer a escolha pelo curso de educação física, né, que venha com o intuito realmente de aprender, de ser um profissional diferente daqueles que já tem no mercado de trabalho, que esse é um diferencial gigantesco, né, porque aqui eu costumo dizer a todo mundo que a gente tem aqui em Maceió, né, no estado, eu vou falar do estado de uma forma geral, tem muitas universidades que jogam muita gente no mercado de trabalho a cada um ano, né, a cada 6 meses. Cada 6 meses. Então, qual o seu diferencial? O que é que você vai ter enquanto metodologia, enquanto conhecimento para oferecer, né, às pessoas que vai te procurar, as pessoas que vai precisar do seu trabalho, as pessoas que vão precisar do seu profissionalismo. Então, que você tenha um empenho, que você estude, que você busque adquirir esses conhecimentos para que você seja um profissional diferente no mercado de trabalho. Esse é o meu... Esse recadozinho, cara, a galera muito obrigado mais uma vez. A gente se fala tão rápido no telefone, estou ocupado. E a gente fica alinhando as agendas para chegar. Mas a gente conseguiu. Mas, cara, muito obrigado. Eu que quero agradecer. Eu quero
ter você outras vezes aqui, bicho. Trazer outros temas aí, trazer outros alunos, ex-alunos seus, pra gente fazer um bate-papo. Sim. Né? Aqueles alunos hoje seus que passaram por você. E trazer eles aqui pra gente conversar com eles. O que é que estão achando da educação física, como é que eles estão. Eu mesmo sou muito feliz. Não, eu tô fantástico. Pena que é muito pouco pra gente falar de muita coisa. Infelizmente tem que estar cumprindo o horário. Cara, muito obrigado, então, muito obrigado. Desejar também a todo mundo, né? Que vocês tenham aí um ano novo. Um ano estratosfericamente, né? E com atividade física, né, Flávio? Atividade física. O nosso DJ ali. É o Ângelo? É o Ângelo que tá o Ângelo. É o Ângelo, tá vendo? O Flávio que me promete todo podcast que vai começar uma atividade física, mas tudo bem. Tamo junto, Ângelo. Mas que bom. Gente, muito obrigado. Meu querido, obrigado mais uma vez. Te amo, meu irmão, te amo. Tamo junto. Felicidades. Que momento! Valeu.